Bom dia, crianças. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Professora Andréa, estamos aqui mais uma vez para começarmos nossa aula de linguagem. Espero que todos estejam bem, todos estejam em casa, se cuidando, ganhando aqueles abraços de todos os dias dos responsáveis de vocês e que ainda estejam tomando os cuidados necessários, tá certo? Está próximo do nosso retorno, está próximo da gente voltar, a gente logo, logo vai ficar juntinho, vai se abraçar, vai desfrutar de todos aqueles momentos de interação, de diversão que a nossa escola nos proporciona e os professores. Estamos morrendo de saudade de vocês, super ansiosos para encontrar, para ficar juntinhos e para dar continuidade no nosso estudo, para que a gente possa chegar ao final do ano todos capacitados, todos aí sabendo cada vez mais, porque inteligente todos já são, né? São crianças maravilhosas, crianças que super carinhosas, e é assim, nós estamos assim super ansiosos para esse momento. A nossa escola está passando por um processo de organização para que possa receber cada um da sua melhor forma, do jeitinho carinhoso e poder recebê-los e tomar os cuidados que são necessários, tá certo? Tá perto, bem pertinho da gente ficar junto novamente. Enquanto isso, aproveitem para estudar, para ficar em casa, fazer as atividades, assistir às nossas aulas, para que a gente possa continuar aprendendo todos os dias, tá bom? Hoje a gente vai começar a nossa aula de linguagem, língua portuguesa, tá certo? Com o nosso livro de linguagem na página 111, tá? Professora, a gente vai ver o que hoje? Como é que vai ser? Vamos ver mais um gênero textual. Vamos aprender um pouquinho de como fazer um jogral, tá? Que é divertido, que é utilizado muito em peças teatrais, em apresentações de musical, então é muito legal, tá certo? Vamos ver um gênero textual também que todo mundo sabe, que a gente já deu uma pincelada quando a gente teve a aula de linguagem, a aula anterior, que a gente falou um pouquinho, desculpa, de produção de texto, que a gente falou do convite, ele se assemelha um pouquinho, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá certo? Espero que todos estejam fazendo as atividades, hein? Estou de olho em vocês. E prestando atenção também na letra cursiva. Tentem, treinem, tá certo? Porque vamos ter que aprender. Claro que alguns já sabem, já estão bem melhores, outros precisam cada vez mais se aprimorarem, mas a gente vai conseguir, tá certo? A gente vai chegar lá, vamos ficar, ó, todo mundo, ó, bom demais para aprender, tá certo? Vamos começar um pouquinho a nossa aula. Vou apresentar aqui nosso slidezinhos para que vocês possam tirar as dúvidas e a gente possa explicar um pouquinho, tá bom? Só um minutinho que está carregando. Então, a nossa aula de linguagem de hoje, né? Mais uma aula que nós vamos falar do nosso conteúdo, o jogral, o bilhete, as sílabas, a separação de sílabas, que nós também vimos na aula passada, as dicas que a professora André deu na aula de leitura, onde a gente aprendeu um pouquinho a separação silábica, porque também a gente já sabe, a gente tem todo aquele conteúdo que a gente já vem estudando de algum tempo, que juntando as letrinhas, nós formamos as nossas sílabas, e as nossas sílabas nós formamos palavras, tá certo? A nossa aula de português sempre puxa um assunto anterior para que a gente dê o passo seguinte, tá certo? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo um pouquinho. Então, vamos ver o que é o jogral.
Ai, que nome é esse? Eu nunca ouvi falar, nunca conheci. O jogral a gente usa muito nas escolas, em apresentações, em musicais, onde todo mundo participa, onde todo mundo faz parte desse momento. O jogral é atualmente conhecido como um modo de declamação de poemas ou canções com um coro, alternando entre canto e fala. Os jograis são bastante comuns como um gênero de peça teatral, onde, ao invés de cânticos, os participantes se organizam em grupos e declamam as falas em conjunto de modo harmonioso. Então, isso é o jogral. Professora, por que eu tenho que aprender o que é jogral? Porque lá na nossa atividade, no nosso livro de linguagem, na página 111, nós vamos treinar um pouco o jogral. É quando lá ele mostra para a gente aquele poeminha que a gente já viu na aula passada. Meu avô criança, vocês lembram? O olhar do meu avô tem um brilho da manhã. Seu sorriso cor-de-rosa, mas parece de romã. Ele cai na brincadeira como um novelo de lã. Mas à noite quer sossego e chazinho de hortelã. Vocês perceberam que eu expliquei para vocês na aula passada que o texto está dividido em 4 estrofes. Lembra? Na dica de ontem também de leitura, eu dei uma pincelada sobre esse assunto. Tem alguns textos, eles são divididos ou em parágrafos ou em estrofes, mas o caso aqui do poema é a estrutura do poema ser dividida em estrofe. Cada pedacinho desse se chama estrofe e cada linha dessa estrofe se chama verso. Lá no jogral, eles pedem para que a gente divida a turma, claro que a gente não está em sala de aula, não estamos em aula presencial no momento, mas a gente vai vir a fazer outros jograis para que vocês tenham noção de como é a participação de vocês neles para poder fazer, tá? A professora iria dividir a sala em 3 grupos. Ah, professora, mas tem 4 estrofes. Mas eu dividiria em 3 grupos, onde cada grupo ficaria com as 3 primeiras partes e a última parte todo mundo leria junto. Todo mundo ia fazer a participação coletiva, tá certo? Então, o jogral serve para. Ah, mas é bem legal, né, professor? É divertido. É diferente. É uma leitura coletiva, dividida em grupos, mas que no final tem uma parte onde todos vão ler juntos. Tá certo? Então, para isso que serve o jogral. Quando a gente passa lá para o livro, a professora vai explicar para vocês bem direitinho, passo a passo, para que vocês tenham ideia. Eu apenas expus para você o poema, que ela vai precisar lá no livro, para que nós pudéssemos fazer o jogral. Como nós não estamos em sala, no retorno a gente vai fazer, não só desse poema, mas de outros poemas também, tá bom? E o outro gênero que nós iremos ver, que vai estar lá na página de vocês, na página 115, é o gênero textual bilhete. Ah, professor, o bilhete é muito fácil. Eu já sei fazer há muito tempo, eu já fiz vários, deixo o recadinho, minha mãe deixa recado em casa, isso mesmo. O bilhete é completamente do nosso dia a dia. Nós utilizamos dele de várias vezes, para várias pessoas diferentes, até na sala de aula. A gente pode usar um bilhetinho, pode entregar um bilhete para outra professora, para algum aluno de outra sala, ou para as coordenadoras, não importa. O bilhete, ele foi feito para que você deixe um recadinho para alguém. Olha só. Gênero textual bilhete. São mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou um lembrete. Não precisa nada exclusivo para se fazer um bilhete. Não, não, não precisa. Você cortou um pedacinho de papel, a folha do caderno, uma folhinha que tinha lá, você tinha um bloquinho, você faz o bilhete. Não sei se na casa de vocês os pais usam, vocês já viram, que acho que um dos locais mais usados para se deixar um bilhete é na porta da geladeira. Porque todo mundo vai utilizar a geladeira para alguma coisa e nunca vai esquecer de ver o bilhete. Por exemplo, a mamãe vai sair e precisa deixar um recado para o papai. Então diz: Paulo, estou indo ao supermercado. Volto daqui um pedaço. Um beijo, Flávia. Então, bilhetes são textos curtinhos que vocês deixam um recadinho para as pessoas que precisa ser lembrada do que é lembrada ou que precisa ser avisada do que o outro foi fazer.
Então, o bilhete é bem prático, vocês irão criar os bilhetes, vocês irão saber como é que faz, vai ser bem legal. Aqui a professora botou um tipo de bilhete. Ele está dizendo: Marcelinho, fui ao shopping trocar a sandália. Ao se levantar, por favor, arrume seu quarto. Beijos, mamãe. Tem a data do bilhete, é necessário que seja colocada a data do bilhete, para que a pessoa saiba que aquele bilhete é daquele dia, não já ultrapassou, não já ficou sem sentido aquele bilhete. Então, sempre coloca a data. Bilhete é uma mensagem curta que traz alguma informação. Aqui no bilhete, a professora faz algumas perguntas para que vocês pensem e respondam. Quem escreveu o bilhete acima? Quem será que escreveu? Será que foi a professora Andréa? Será que foi a Juliana? Não, foi a mamãe. Muito bem. Foi a mamãe que escreveu. Para quem ela escreveu este bilhete? Quem foi a pessoa que ela deixou o bilhete? Para quem? Por Marcelinho. Muito bem. Que pedido tem no bilhete? Será que é para o Marcelinho ficar dormindo? O Marcelinho ir brincar? Não. Ela pede, por favor, que ele arrume o seu quarto. Em que dia foi escrito o bilhete? Uma informação necessária, como eu já expliquei, para que a pessoa veja que realmente é daquele dia o bilhete. 202/05, dia 2 de maio. Você já escreveu ou recebeu algum bilhete? Então, se já recebeu, você vai contar para a gente como foi esse bilhete. E se não recebeu, tentem fazer para alguém de casa. Coloca um bilhetinho, deixa aí num local legal, onde a pessoa vai saber onde é que está, para que ela possa falar, poder responder ou poder fazer o que você está pedindo. Também vamos estudar um pouco de separação de sílabas. Já vimos isso e vamos continuar nesse estudo. As sílabas são partes que formam as palavras compostas por 2 ou 3 letras. Assim, as palavras que tiverem CH, NH, LH, GU e QU pertencem a uma única sílaba e você nem pode pensar em separá-las. Elas estão juntinhas e vão permanecer juntas nas sílabas que vocês separaram. Elas não podem ficar em sílabas diferentes, tá certo? Já as palavras que tiverem RR e SS pertencem a sílabas diferentes. Por exemplo, eu tenho as letras iguais, eu digo que eles são os irmãos gêmeos. O RR são iguais, são idênticos, é a mesma letra, mas na hora que eu separo, eu preciso colocar cada uma em uma sílaba. Por exemplo, quando eu tenho a palavra carro. Carro, ela tem CA-RR-O. Quando eu separo, eu não posso colocar os 2 R junto com O. Eu vou ter que separar. Então, o RR e o SS, eles são de sílabas diferentes, nunca vão ficar na mesma sílaba. Tá? Então, continuando os estudos, a professora vai voltar para que vocês prestem atenção sempre, não podem deixar essas letrinhas juntas, tá certo? Sempre separadas, e as outras, o CH, o NH, o GU, o QU, o LH, vão ficar sempre na mesma sílaba. Vou colocar agora o livro, para que a gente possa dar continuidade a ele, e a gente ver as atividades que vão ser necessárias a fazer, tá certo? Então, é aqui na página 111 onde nós estamos, de olho na oralidade e no jogral. Como a professora falou, que formaríamos 3 grupos para memorizar uma coisa que tem que ser feita. Geralmente o jogral não é lido com papel, você não fica ali com aquela colinha para você ler. É necessário que os participantes treinem a memória, treinem para que possam fazer o jogral ficar uma apresentação legal. Então, o que é que vai precisar? Memorize o título, as estrofes que seu grupo deve declamar. Faça primeiro um treino com o seu grupo até que todos tenham memorizado. Declame alto de forma expressiva. O professor vai dizer o momento de todos declararem o poema inteiro.
Como nós não estamos em sala, como a professora falou, a gente não vai poder fazer agora. Mas para ficar bem divertido, vocês podem fazer em casa. Quem sabe? Papai lê um, a mamãe lê outro e você lê outro. E no final, todos os três lerem junto. Não ficaria em grupo, ficaria uma apresentação individual, mas vocês poderiam ter noção de como é apresentar. Tá certo? Vamos tentar, vamos treinar para que vocês possam ver se dá certo vocês conseguirem. Vamos lá, passando agora para a página 112. Produção de texto. O recado em uma secretária eletrônica. Às vezes, ligamos para uma pessoa, mas ela não atende. Nesse caso, é comum ouvir uma gravação na qual a voz pede que deixe um recado. Acompanhe a leitura de uma gravação de um recado, deixe em secretária eletrônica que o professor vai fazer. A voz da mulher. Você ligou para o número 3761-5762. Deixe seu recado. Após o sinal, pim, a menina pega e vai deixar o recado. Oi, Débora, aqui é a Flora. Estou precisando falar com você. Por favor, pode me ligar depois? Obrigada. Eu não sei se vocês conhecem o que é uma secretária eletrônica, é um aparelhinho que é utilizado, as pessoas que têm telefone fixo em casa, residencial, deixa-se para quando as pessoas não estiverem em casa, os outros que ligarem e que porventura quiserem deixar o seu recado, deixa gravado neste aparelhinho, que quando os donos da casa chegam, vão ler o seu recado. Então, isso é um recado de secretária eletrônica. Na gravação do recado, quem liga e deixa um recado? Escreva o nome. Quem foi o nome da menina que deixou? Oi, Débora, aqui é a Flora. Então, quem deixou o recado foi a Flora. Com quem ela queria falar? Vamos ver? Oi, Débora. Então, ela quer falar com a Débora e ela se chama Flora. Então, você escreve aí o nome dela. Débora. Você vai responder não oralmente, mas você pode responder aí no próprio livro ou você põe lá no seu caderninho, como a gente sempre faz, tá bom? Qual o recado deixado pela Flora? O que a Flora pede para ela? Preciso falar com você. Por favor, você pode me ligar depois? Então, a Flora necessita falar com a Débora, então ela está pedindo para que ela retorne a ligação para que ela possa contar o que está se passando. Quando queremos deixar um recado, como sabemos que devemos iniciar a gravação? Lembra lá? Toda vida, não sei se alguém já escutou, já ligou, toda vida que a gente liga para uma determinada pessoa e ela tem a secretária eletrônica, a gravação vai dizer, deixe seu sinal após o pi, após o sinal, após o bip. Vai ter um sinal sonorozinho para que a pessoa identifique que após isso ela pode deixar o seu recado. Que informações devemos deixar no recado? O que eu posso fazer? É tipo um bilhete, só que está sendo gravado, é a voz. Então, você tem que deixar quem está ligando, qual o motivo da ligação e se precisa que a pessoa faça para você alguma coisa, que retorne a ligação ou que fale com outra pessoa. Sempre você vai ter que dizer o que a pessoa deseja, como a pessoa deseja e o que é necessário essa pessoa fazer, tá bom? Que expressões devemos utilizar para mostrar que somos educados? O que eu posso dizer? Por favor, obrigada, por gentileza, são aquelas palavrinhas carinhosas que você pode utilizar com outras pessoas no qual você está deixando um recado. São palavras, eu digo que são as palavrinhas mágicas, aquelas palavras que a gente precisa realmente saber, entender, para que a gente não possa se tornar um pouco mal educado. Então, eu peço, por favor, por gentileza, com carinho, eu agradeço, são as palavras chaves e básicas. Que expressão Flora usou? Olha só o que a Flora usou. Estou precisando falar com você. Por favor. Você pode me ligar depois? Obrigada. Então, ela usou duas palavrinhas que foi necessário para que tornasse ela gentil, que ela fosse gentil. O obrigado e o por favor. Passando agora para a página 114, ligando e deixando um recado na secretária eletrônica. Tá? Ela pegou a agenda, lembra, né, nós fizemos já uma atividade das férias, que foi pedido para que vocês fizessem uma agenda telefônica com os números de telefone das pessoas que vocês conheciam, dos amigos da escola ou da família. Então, essa agenda telefônica
é necessário. Pegue sua agenda telefônica, escolha um colega da classe e anote o número do telefone dele. Depois de casa, ligue para o colega. Essa é uma atividade que vocês irão fazer posteriormente, ou podem já fazer, com auxílio do adulto, ligar para alguém. Se você sabe o número de alguém da escola e você quer manter esse contato, você pode fazer com ele. Caso não queira e queira fazer com outra pessoa, o seu amiguinho do prédio, o seu primo, também fica à vontade. Caso alguém atenda, usa o que aprendeu no estudo da conversa telefônica. Caso ninguém atenda e a ligação caia em uma secretária eletrônica, deixe o seu recado, conforme aprendeu. Nas duas situações, procure se mostrar pessoa educada, usando as expressões por favor, obrigado ou obrigada, por gentileza, aquelas palavrinhas mágicas. No dia seguinte, comente, você vai contar para a gente na nossa volta das aulas presenciais qual foi o resultado da ligação e da gravação. Se possível, se tiver como mostrar, ótimo. Se não, tudo bem, a professora também vai entender. Mas eu quero que vocês contem para todos nós, da turma e da gente, como foi, se a pessoa, se você deixou gravação, se você ligou e conseguiu falar com a pessoa, eu quero que vocês me contem como foi que aconteceu tudo isso. Agora nós vamos voltar para o bilhete. O bilhete, como a gente falou, um recadinho rápido, simples, que não é necessário nenhuma folha específica para ser feito. Imagine esta situação. A mãe de Luísa foi trabalhar logo cedo. Ela queria dizer algo para a filha, mas a menina estava dormindo. Ela não resolveu escrever um bilhete? Leia o bilhete com a mãe, que a mãe deixou para Luísa. Se necessário, peça ajuda. Lu, quando for para a escola, não se esqueça de pegar o lanche na geladeira. Beijo, mamãe. Olha só, com certeza a Lu é uma menina maior que ela precisa ser lembrada do que ela tem que fazer antes de ir para a escola. Então, no bilhete, qual a palavra indica quem a escreveu? Tem um nomezinho, você vai marcar. 2. Qual o nome indica para quem é o bilhete? Escreva. Com qual finalidade, geralmente, as pessoas escrevem o bilhete? Então, é para dar uma informação sobre algum assunto do dia a dia, divertir alguém ou ensinar alguém a fazer alguma coisa. O bilhete é um gênero textual, que qual a gente já viu agora há pouco, a sua definição, para que ele serve, e você vai marcar a opção que está sendo utilizada, para que ele está sendo utilizado, por qual motivo o bilhete é utilizado. Na página 116, tem ainda a quarta questão, como é a linguagem de um bilhete? É comum? É do dia a dia? Ou é especial como a das histórias dos livros? Se o bilhete é uma coisa simples e eu vou mandar para uma pessoa querida, que é apenas um recadinho, eu vou usar qual? A comum. Muito bem. No planejamento do seu texto, nessa página 116, é a atividade de casa. Vocês irão ler junto com os responsáveis de vocês e irão fazer essa revisão e essa escrita do bilhete. Vão tentar fazer, depois vão reescrever, porque eu vou querer ver, as professoras vão receber um retorno, tá certo? Então, é a produção de vocês. Vocês irão elaborar o bilhete de vocês, tá? De olho na leitura e na escrita, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as sílabas. Acompanhe a leitura do professor, tá? Então, tudo aqui tem assim, aqui no slide não aparece, mas vocês vão ver. Pulga. Pula daqui para lá, de lá para cá. Pula do gato para a gente e da gente para o tapete e a pulga impaciente. Então, é aqui, está lá escrito no livro de vocês, onde vocês estão vendo as palavras separadas, com as sílabas. Elas estão fazendo pedaços, foi dividido em pedaços, para que vocês vejam que cada pedacinho desse é feito uma sílaba, tá certo? As palavras do poema parecem divididas em partes, menores chamados sílabas. Por que o poeta escreveu o poema assim? Por que foi que ele escreveu assim? Qual foi a necessidade de ele escrever o texto sendo dividido? Para que vocês saibam que cada pedacinho desse vai ser uma sílaba, tá certo? Que cada pedacinho desse é transformado em uma sílaba.
Se eu lhe dividir para que ficasse mais fácil para vocês, é para que vocês tenham noção que as palavras estão sendo separadas, tá bom? Que elas estão sendo separadas aos poucos, para que vocês tenham noção que cada pedacinho desse vai ser uma sílaba. Vamos para a página 118. Na página 118, a gente vai começar a fazer a atividade da separação silábica. Na última palavra do poema, faltou uma sílaba. Qual é a sílaba que está faltando? Complete. Eu tenho a palavra impaciente. Ele botou os pontos. E você vai dizer qual é a sílaba que está faltando. Se a palavra é impaciente, então você vai escrever no quadrinho o té. Toda sílaba tem uma vogal. Observe. Gato tem 2 sílabas. Gato. Quais são as vogais? O A e o O. Agora vamos responder. Quantas vogais tem a palavra tapete? E quantas sílabas? Escreva o número de vogais. Quantas vogais eu tenho em tapete? A, E e E. Professora, mas está repetido o E. Mas ele tem 2 sons, são 2 sílabas distintas. Então, eu tenho 3 vogais. Escreva as sílabas. Como é que eu separo a palavra tapete? Tá, P, T. 3 sílabas, trissílaba. Quantas vogais tem a palavra pulga? E quantas sílabas? Quantas vogais eu tenho pulga? O U e o A. Então, são 2 vogais. E quantas sílabas? Lembra que a gente já viu que a sílaba tanto pode ser de 2 letras ou de 3 letras. E aí, pulga. P-U-L-G-A. Pulga. Você conhece a parlenda abaixo? Leia com auxílio do responsável. Vou ler para vocês agora, a gente pode até ler junto, tá? Unidunite salame mingue. O sorvete colorê, o escolhido foi você. No trecho da parlenda, ele já vem separado para que você veja quantas sílabas vai ter. Uni, duni, te. Salame, mingue. Um sorvete colorê, o escolhido foi você. Então, ela já está tudo separadinho para que você tenha noção de quantas sílabas você vai precisar. Na quarta questão, faça as palavras da parlenda que estão divididas em sílabas e faça como exemplo o número de sílabas das palavras abaixo e escreva cada palavra por extenso. Sorvete, 3 sílabas, escreve sorvete. Você vai ter quantas sílabas? 2 sílabas. Formou a palavra você. Escolhido. Quantas sílabas? 4. A palavra é escolhido. E apenas tem uma sílaba e repete também. Ela é monossílaba, a de 4 ou mais polissílaba, a de 2 dissílaba e a de 3 trissílaba. Mas isso nós veremos posteriormente. Quinta questão. Marque com X a palavra que começa com a mesma sílaba de você. Eu tenho a palavra você. Ela tem 2 sílabas e a primeira sílaba é vó. Então, eu tenho vela, veia, vaca e vogal. Qual é a palavra que tem o mesmo inicial, a mesma sílaba inicial? Você é o V e o O. Então, a outra que tem é vogal, um V e o O. Marque com X as palavras que terminam com a mesma sílaba. Agora, ela já quer quem termina com C e o E, porque é você e o termina com C. Tem um tece, boca, taco e faca. Qual é? Muito bem, a primeira palavra, tá bom? Na sétima questão, marque com X as palavras que começam com a mesma sílaba, que é sorvete. Sorvete eu tenho 3 sílabas. Sorvete. Começou com quem? Sor. Uma sílaba de 3 letras. Então, qual é a palavra que começou com sor? Socorro, sorte, sarra ou Sergipe? Qual é que eu vou começar? Sorte. Muito bem. São as palavras que começam com a mesma sílaba da palavra sorvete.
A página 120 vocês irão fazer em casa, tá certo? E a página 116, que é o planejamento do seu bilhete, tá bom? Então, vocês irão fazer, vão ficar treinando para que vocês possam cada vez mais aperfeiçoar tanto no gênero textual bilhete, como no aperfeiçoamento das palavras e da sua escrita. Vocês vão tentando, vão testando, para que aos poucos vocês possam tá escrevendo sozinho, tá certo? O bilhete vocês irão produzir, tem aí como vocês irão fazer, todo passo a passo, para que vocês possam, copia no caderno ou copia numa folhinha à parte, deixa anexado para ser entregue no retorno, tá certo? E a página 120 que está falando das sílabas, também vocês irão fazer. Todas as correções serão feitas nas nossas aulas presenciais, tá certo? Algumas a professora corrige, a gente já faz junto a correção coletiva, lembra que a gente sempre fazia a correção coletiva? Então, a gente vai dando continuidade a essa correção, aos poucos, vamos fazendo devagarinho, para que tudo seja planejado, tá bom? Não esqueçam da leitura, leiam novamente o poema do avô, para que vocês possam, dentro de casa, fazer o jogral. Se tiver mais gente que possa participar, mais irmãos, você também pode fazer para fazer um jogral bem divertido. Ah, professora, eu queria utilizar outro poema para a gente fazer. Também pode, uma letra de canção. Vocês precisam apenas decorar o que vão ser dito, qual é a parte do poema que você vai ler, ou sua dupla, sua equipe, depende de quantas pessoas você tiver em casa para fazer essa atividade, e quando a gente voltar, a gente vai fazer outras, para a gente ver qual é um número maior, com a nossa turma toda junta, pode ser que a gente vai ficar super divertido, porque uns vão falar, a gente tem que saber também que o tom tem que ser igual, todos têm que ler no mesmo segmento, não pode estar um na frente e outro atrás, porque senão vai dar divergência e vai acabar sendo, não vai sendo mais jogral, né? Vai ficar todo mundo meio perturbado sem poder entender o que é que está se lendo, tá certo? Então, o jogral, tentem fazer, vai ser um momento divertido para vocês. Vão fazer o bilhete, vão escrever e depois fazer a reescrita. Nós iremos receber. E a separação silábica, que a gente já está estudando há algum tempo. Vocês viram ontem na aula de leitura aquelas dicas que são necessárias para que vocês possam aperfeiçoar. E quer fazer de mais palavras? Façam. Pode fazer quantas palavras vocês acharem necessário para ir treinando. Lembra o treino ortográfico que a professora pediu e depois para você escrever as frases? Também vocês podem pegar dali, tá certo? Vai ficar tudo a critério de vocês e aos poucos vocês vão sabendo como fazer. Não vai ser difícil. E quando a gente chegar para explicar qual a nomenclatura de cada uma dessas sílabas, eu já falei aqui um pouquinho sobre as monossílabas, que é de uma sílaba só, a dissílaba que é de duas, a trissílaba de três, e polissílaba quatro mais, vocês vão saber esse nome para que vocês possam escrever e possam fazer as atividades que serão cobradas, tá certo? Então, vamos treinar. Não pode esquecer de utilizar a letra cursiva. Vamos treinar mais e mais. Vamos pedir, fazer cópias de trechos, de textos. Ah, professor, é muito grande, eu não vou conseguir. Mas pode fazer de menores, tá bom? De frases. E peçam para que os responsáveis digam para vocês, possam repetir, porque esse momento é um momento de interação. Nós passamos o conteúdo, explicamos, tentamos fazer tudo para que vocês possam absorver as nossas explicações, mas a gente está precisando do responsável, a gente está precisando do papai e da mamãe para poder ajudar a gente, né? Porque ela vai ser o auxiliar de vocês, ou o papai, ou o irmão mais velho, é aquele que vai auxiliar vocês nas atividades, tá certo? Estamos morrendo de saudade, logo, logo nós iremos voltar, logo, logo nós estaremos todos juntos, tá certo? Tá ficando mais próximo cada dia a gente está chegando o momento de retornar para a nossa sala, tá bom? E quando a gente voltar, vai ser um barato, vai ser legal, e a gente ainda vai poder abraçar todo mundo, tá certo? Fiquem com Deus, tomem os cuidados necessários ainda, continuem tendo cuidado, não precisando sair de casa, lavando as mãozinhas e fazendo todas as atividades que são necessárias, tá bom? Porque a gente vai voltar. Quando voltar, vai voltar todo mundo preparado
para continuar. Firmes e fortes. Leiam. Não esqueçam de ler. Não esqueçam de ler. Quero ver leitores aí, as crianças sendo os leitores especiais da nossa escola. Tá bom? Um beijo, um abraço carinhoso e até a próxima aula. Tá certo? Espero vocês. Um beijo.